Boa tarde, gente. Pode deixar a musiquinha, tá tão fofo, tão pediátrico, né? Vocês estão preparados para a parte mais fofa do TJCC? Então a gente chegou aqui na pediatria, né? Eu vou me apresentar. Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Fabiola Latorre e é uma enorme alegria para mim. Eu sou pediatra, tá? E ex-paciente de câncer de mama. Então é uma enorme alegria para mim que a gente esteja todos juntos aqui nesse painel. E ele vai nos convidar a refletir sobre algo muito importante: o fim do tratamento, que não é o fim da jornada. Hoje nós vamos mergulhar em uma conversa marcada por sensibilidade e profundidade, trazendo a voz de quem viveu de perto os desafios do câncer na adolescência. E agora eu vou convidar uma das pessoas que vão integrar essa sessão com a gente para subir ao palco para discutir sobre esse tema. Eu chamo então a Rita Tiziana Polastrini. Ela é enfermeira, pediatra. Eu tive o prazer de conversar com ela um pouquinho antes, e aí a gente viu que a gente conhece várias pessoas em comum. E especialista em cuidados paliativos pela Associação Pallium Latino-Americana e membro do Comitê de Enfermagem Abrale. Diretora científica da Academia Estadual de Cuidados Paliativos e atua no Instituto da Criança, na Faculdade de Medicina e Ciências da USP. Sim, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu, durante muito tempo, trabalhei na oncologia pediátrica no Instituto da Criança e também há muito tempo faço parte do Comitê de Enfermagem da Abrale. E uma das coisas que eu sempre falei para a Melissa é que a gente deveria colocar a oncopediatria e falar um pouco sobre o câncer infanto-juvenil e a cura, né? O que acontece depois da cura. E foi pedido para que eu pudesse contar um pouquinho para vocês algumas coisas para poder abrir essa trilha, porque eu acho que é importante a gente contextualizar algumas coisas que acontecem que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, peraí, deixa eu voltar. Sobreviventes do câncer infanto-juvenil, então a gente vai falar dos sobreviventes. Para a gente poder falar um pouquinho dessa questão dos sobreviventes, eu tenho que falar algumas coisas que são importantes, né? Alguns dados. Então, a gente sabe que o progresso do tratamento do câncer infantil foi importante nos últimos anos, e hoje a gente tem uma taxa de cura fantástica, né? Em torno de 80%, quando a gente fala do tratamento do câncer infanto-juvenil, e isso traz muito impacto na qualidade de vida após o tratamento. Por quê? Porque esses pacientes, eles passam parte da infância ou da adolescência em tratamento, e isso vai refletir diretamente na qualidade de vida no futuro, quando eles se tornarem adultos e tiverem um acesso à sociedade. A gente vai falar disso rapidamente. O que é ser um sobrevivente do câncer infanto-juvenil? Refere-se ao indivíduo, a todos os indivíduos diagnosticados com a doença, desde o momento do diagnóstico até o resto das suas vidas. E este número tem aumentado muito nos últimos anos, apesar do câncer infanto-juvenil ser raro, tem aumentado bastante, né? E aí, o que a gente percebe, né? Eu que trabalhei muito tempo na oncologia pediátrica, a gente percebe essa vivência do adoecimento, né? A gente se envolve com essas crianças, adolescentes, com as famílias. A equipe de saúde, ela tem um papel super importante, porque esse paciente, ele passa a fazer parte, aspas, da nossa família, né? E também a escola, a sociedade, a comunidade, todos eles sentem um reflexo de ter algum conhecido que tenha um câncer. E a ideia é sempre promover a saúde global da criança e do adolescente, mesmo ele tratando de um câncer.
Durante o tratamento, o que a gente observa? Que eles experimentam um sofrimento global. Isso é observado muito mais atualmente do que antes. As pessoas achavam que isso era uma fase passageira e que a criança não guardava isso na memória. E hoje a gente vê que existe essa memória. Para o adolescente ainda é mais difícil. Ansiedade e depressão a gente observa muito nesses pacientes. Então, os aspectos psicológicos, né, e psiquiátricos, a gente vê que tem uma grande importância. O estresse pós-traumático, ou seja, eu passei por um tratamento extremamente traumatizante e isso vai refletir na minha vida e no futuro. Dificuldade de interação social, porque essa é uma repercussão que vai acontecer lá na frente. Muitos dos nossos adolescentes, principalmente os adolescentes, eles têm uma dificuldade da interação social, eles têm atrasos na escolaridade, apesar da gente ter a escola dentro do hospital, né? Eles sofrem esse atraso e muitas vezes eles não conseguem acompanhar. A inserção no mercado de trabalho também é uma coisa difícil. Infelizmente, ainda hoje a sociedade considera um adolescente, uma criança curada de câncer, ainda um doente. E não deixa ele se inserir na sociedade como um cidadão. Então, a gente ainda tem a repercussão disso. Acompanhamento clínico a longo prazo. Então, viver como sobrevivente não é uma tarefa fácil, porque eu vou ter que fazer acompanhamento para o resto da minha vida. E sempre vou ter como preocupação se um dia esse câncer pode voltar ou não. Conviver com os efeitos tardios. Muitos protocolos trazem efeitos tardios que são importantes e que acompanham a vida desse paciente, muitas vezes interferem na qualidade de vida. E a satisfação ou insatisfação com a vida. Que vida é essa, né? O que sobrou para mim? Será que valeu a pena? Tem muito paciente, muito adolescente que acha que não. E é importante a gente avaliar as particularidades. Cada indivíduo, ele vai encarar aquilo de uma maneira diferente. Lembrando da idade, criança e adolescente tem muita diferença. A gente não pode colocar no mesmo nível, né? São interpretações diferentes. A escolaridade, o convívio, o contexto social, isso hoje é fundamental, isso traz uma repercussão importante para a vida. O contexto cultural, a cultura daquele indivíduo, da onde ele vem, qual é a história da família, o papel dos familiares. A gente sabe que há uma disfunção familiar e que muitas vezes isso não se recupera, o tipo de neoplasia que ele teve e o tratamento recebido. Então, não é fácil, né? E a discussão está justamente em cima disso. E agora a gente quer saber qual é a sua história. Eu acho que agora a gente vai para o próximo passo da nossa apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Rita, por sua contribuição. Então, agora, como ela perguntou, né, qual é a sua história, nós vamos contar uma história aqui. A gente vai ouvir a história da atriz Aoné Tinar, que está atualmente na novela Dona de Mim, da Rede Globo. Ela foi diagnosticada com osteosarcoma ainda na infância e vai dividir conosco sua trajetória, contando as mudanças que essa experiência trouxe para a sua vida e os aprendizados mais marcantes após o tratamento. Depois dessa história, eu chamo os demais convidados para que eles possam assistir também daí o vídeo. Olá a todos que estão curtindo o evento Vida Pós-Câncer. Meu nome é Aoné Tinar, tenho 32 anos, estou curada de um câncer, um tumor osteosarcoma, há mais de 20 anos. Eu queria muito estar presente nesse evento com vocês, mas não sei se todos sabem, mas eu estou gravando uma novela, Dona de Mim, e hoje, inclusive, eu estou em gravação. Peguei esse tempinho para contar um pouco da minha trajetória para vocês. Eu descobri que eu tinha um tumor ósseo, que é o osteosarcoma, com 8 anos de idade.
Até então, a gente só tinha ouvido falar sobre o câncer quando o meu avô, por parte de mãe, teve um tumor no esôfago. E então, para minha mãe já foi um choque. Eu fiz todo o meu tratamento no GRAAC, que é onde trata crianças e adolescentes com câncer, que fui muito bem tratada. Inclusive, foi indicação da doutora Carla, que era minha oncologista na época. Eu fiz todo o processo de quimioterapia, que todo mundo sabe que não é um processo fácil, é um processo doloroso, é um processo complicado. E eu lembro que a todo momento a minha mãe sempre me descreveu e sempre me falou tudo o que estava acontecendo comigo, tudo que ia acontecer, tudo que poderia ou não acontecer. E eu era muito consciente de tudo que estava acontecendo comigo, inclusive que o cabelo ia cair, que eu ia passar mal e que até possivelmente eu poderia amputar a perna. Eu era muito arteira, então eu sempre tive essa alma de artista, eu procuro sempre falar para as pessoas sobre isso, porque eu me fantasiava de bailarina para fazer quimioterapia, passava glitter na careca, era uma diversão para mim. Eu fui uma criança muito preparada emocionalmente, espiritualmente para viver essa fase do câncer. Então eu era muito divertida quando tinha entrevistas no hospital. Eu era a primeira a querer dar entrevista, a querer falar sobre o que eu estava passando. Foi um processo muito doloroso, eu não tenho como falar que não, porque não seria verdade. Foi um processo doloroso, mas que eu levei de uma forma muito leve, tentei levar de uma forma muito leve, que era a forma que a minha mãe também me passava isso. O nome da minha mãe é Sandra Silva, uma pessoa excepcional e super importante na minha vida. Então eu era muito ativa, né? Mesmo fazendo químio, eu era uma criança muito ativa. E eu acabei fraturando o fêmur, que, para quem sabe, né, acaba prejudicando também no tratamento, mas eu não me importei assim, em primeira instância, até que veio a notícia que eu teria que amputar a perna. Eu, de primeira, não entendia muito, mas a minha mãe me explicou que era algo que ela não podia escolher por mim, e que a gente precisava conversar, que eu ia viver com isso, mas que poderia ser melhor, né? Que poderia trazer até a cura, que a gente tinha essa esperança. E para mim foi tudo certo. Eu entendi que aquilo era para minha melhora, que era para a melhora do meu tratamento. Inclusive, depois da amputação, eu continuei, né, fazendo mais algumas sessões de químio. Fui fazendo acompanhamento diário, até ir para o semanal, mensal, até ir para o acompanhamento anual, para a gente ter a certeza de que o câncer não voltaria, porque existem esses riscos, né? Hoje eu estou há mais de 20 anos fora de tratamento, eu amputei a perna em 2001, hoje estamos em 2025 e eu estou curada, graças a Deus, graças a todas as forças que eu acredito. E na verdade eu tô aqui mais pra dar um recado ou trazer uma esperança para quem ainda se encontra em tratamento de que há uma luz no fim do túnel. Existem chances de cura, que a gente tem que trabalhar muito a mente, que é muito difícil, é um processo doloroso, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, nosso corpo, alma, se apegar na fé que você acredita, né? Não estamos falando sobre religião, estamos falando sobre um período doloroso que a gente passa e que a gente tem que passar, porque quando a gente está doente a gente precisa se tratar. E eu queria deixar aqui para vocês que há esperança, há chances de cura e que a gente só precisa se centrar, acreditar também na ciência, nos médicos, em tudo que eles podem nos proporcionar, que seja bom para o nosso tratamento. E falar aqui para vocês que é com muita gratidão que eu tenho a todos os meus médicos, a toda a equipe médica, de enfermagem, todo mundo que cuidou de mim. Muita gratidão ao hospital também, que tinha muito esse carinho, né, com crianças e adolescentes, porque eu era muito jovem. E é isso, gente, falar pra vocês que há uma luz no fim do túnel, que eu tô curada,
e nunca imaginei, né, no período de tratamento, poder estar aqui e dar esse depoimento sobre o câncer, que é uma doença tão severa. E queria falar para vocês que é isso, muita força para quem já passou, né, dessa fase, que está curado, muita força para quem ainda está nessa fase de tratamento do câncer, e trazer um pouco da minha força e passar um pouco da minha força aí para todos vocês, e para a gente lembrar que há esperança, que há cura, e que a gente só precisa ter muita força e ter muita fé em nós mesmos, na ciência, em Deus, em quem mais você acreditar. E é isso, eu desejo tudo de bom para vocês. Queria muito estar aí no evento, mas tenho meus compromissos, que hoje, graças a Deus, eu posso cumprir. E estou muito feliz de fazer parte desse evento tão grandioso e importante para as nossas vidas. Um grande beijo. Maravilhoso o vídeo, né? Ela fala, na verdade, de fé, ciência, cura e vida, né? E aí, para a gente continuar falando sobre esse assunto, eu convido aí os dois nossos convidados que vai discutir com a gente e com a Rita aqui. Convido vocês, a doutora Carla Donato Macedo, ela é médica oncologista pediátrica do GRAAC, especialista em osteosarcoma e retinoblastoma. E o doutor Fernando Risolo, médico com especialização em psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e mestre em Direitos Fundamentais, Inclusão Social e Saúde Pública, CEO e vice-presidente da Casa Hope. E para a gente continuar, né, nesse início aí dessa discussão, eu vou passar, né, já que ela falou que é médica dela, a doutora Carla, no vídeo, vou passar a palavra agora para a Carla Macedo, que foi a médica da UNE, e que ela compartilhe com a gente as considerações sobre o processo. É emocionante. É emocionante a gente ver a Raoni e os pacientes que são curados. Isso só faz a gente continuar o nosso trabalho, mas só aumenta a responsabilidade, né? Porque quando eu estou falando de uma menina de 8 anos com osteosarcoma, quando você faz um diagnóstico desse, no primeiro dia da consulta, você é responsável por um monte de coisas, né? Você é responsável por um tratamento adequado, você é responsável por uma indicação de amputação numa criança de 8 anos, né? Você é responsável em oferecer tudo o que tem para essa criança curar. Você é responsável por cuidar dessa família durante esse tratamento. Porque essa menina tinha 8 anos e hoje tem 30 e poucos anos, ela falou para a gente. Então, o que você faz no primeiro dia do diagnóstico, o seu planejamento, tem impacto na cura a curto prazo, mas tem um impacto na vida desse paciente a muito longo prazo, né? Porque você tratar uma menina de 8 anos e você tratar um adulto de 60 anos, eu tenho uma linha do tempo da criança que é curada, eu tenho uma vida inteira. Então, o que a gente erra aqui, erra talvez não seja a palavra, mas se eu não penso e não sou cuidadosa com esse planejamento que eu faço, eu não tenho só um impacto da doença câncer, eu tenho o impacto dessa sequela, eu tenho o impacto na não socialização desse paciente, né? Então, é muito gratificante, mas isso não é o médico sozinho. Quando eu estou falando esse planejamento é multidisciplinar, né? Eu tenho muita gente envolvida
nesse começo aqui que tem esse impacto lá. E quando você trabalha com sarcoma, esse impacto ainda é maior, porque eu tenho cirurgia, não consigo fazer cirurgia conservadora em todos os doentes igual a gente gostaria, né? Eu indico uma amputação numa criança de 8 anos, que a chance dela estar viva hoje. Se eu tivesse errado com essa cirurgia lá na frente, também não daria certo, né? Eu tenho drogas que quando essa menina ficou grávida, ela quase me matou, porque ela tem uma insuficiência cardíaca, porque o remédio que eu dei não tinha outro para substituir, e aí ela estava grávida, com edema, piorou a insuficiência cardíaca, então você fica correndo atrás das coisas assim. Mas isso é muito gratificante. O acompanhamento desses pacientes a longo prazo, por uma equipe multidisciplinar, é muito importante, né? Eu preciso da psicóloga, eu preciso do nutricionista, eu preciso do cardiologista. A psicóloga vem para mim e fala assim: fulano de tal, tem alguma coisa errada. Não, mas está super bem, está curado. Não está bem. Então, a gente tem um índice de suicídio nesses pacientes assustador, né? E a gente nem imagina, porque a hora que eles vão lá no consultório da doutora Carla, eles estão sorrindo, está tudo bem, mas lá atrás tem um monte de coisa embutida que, às vezes, numa consulta médica, você não consegue identificar. Então, a gente tem essa responsabilidade, a gente não tem uma transição aqui ainda no país de cuidado do doente que teve câncer pediátrico e vira adulto. Então, muitas vezes, você dá alta para esses pacientes, para serviços que não são especializados, isso é uma preocupação. O Sistema Único de Saúde não consegue absorver esses pacientes. Então, isso é uma demanda que a gente tem, né? Você não sabe para onde encaminhar, eles vão para as unidades básicas e são vistos como pacientes comuns, e não são pacientes comuns, né? Então, a gente tem muitos desafios aqui, mas a gente tem muitos casos de sucesso, a gente tem muitas Raonês, né? E eu acho que nós, como pediatras, temos essa responsabilidade, que é diferente do adulto, né? Esse cuidado, esse acompanhamento a longo prazo, isso faz parte da pediatria e isso envolve muita coisa. E a gente precisa ir correndo atrás dessas coisas, porque esses doentes estão ficando curados e estão aí. Então, acho que isso é um presente que ela me deu, né? Eu lembrei, porque todo mundo, a Raonê está na televisão. Eu falei, vamos lá ver se ela consegue ir, mas isso é um presente. Era uma menina danada, me deu um trabalho danado no tratamento. Você viu, né? Mas isso, a gente tem centenas, milhares hoje no país de Raonês, de tratamentos que deram certo, de meninas e meninos que estão super bem-sucedidos, que dentro de cada um da sua comunidade, fazendo as suas coisas, e a gente tem muitos casos de sucesso. E o pediatra, na verdade, mantém, né? A gente quer manter o paciente, né? Ele fica adulto e, pelo visto, ela ainda é sua pacientinha, né? Aí você fica, ela já te deu trabalho até na gestação e a gente mantém esses pacientes com a gente. Não tem jeito, não. A gente é bem ciumento, né? A gente não quer transferir para os adultos, não, de jeito nenhum. A gente não desapega, né? É verdade. Bom, e aí, para continuar, queria aproveitar a Rita aqui e perguntar para ela como que esse conceito da vida pós-câncer, né? Eu acho que isso aí é um conceito tão forte dentro da criança, né? Que virou adulto, pode ajudar pacientes, familiares e profissionais da saúde para que a gente compreenda, né? Que o fim do tratamento não é o fim da jornada. A gente vai seguir esse paciente, né? Provavelmente para o resto da vida. Como é que a gente lida com tudo isso? Bom, é um grande desafio, né? Porque esse paciente, e aí eu vou falar não só de osteosarcoma, mas de outras doenças, ele fica em média, porque tratamento
de criança e adolescente com câncer dura, em média, eu vou fazer uma média, 2 anos, né? Então, é aquela criança, é aquele adolescente que está lá toda semana com a gente no serviço. O que eu acho, né, que é de fundamental importância é que a equipe de saúde consiga estabelecer um vínculo com essa família. Por quê? A notícia do câncer, ainda hoje, mesmo as crianças e adolescentes tendo 80% de chance de cura, ainda é sinônimo de morte, no primeiro momento. Essa família, e aí isso que eu acho importante, essa família ela sofre uma desestruturação. E essa desestruturação, se não for vista pela equipe, se não for acolhida pela equipe, se não for ajudado pela equipe, isso reflete no tratamento da criança. Então, uma assistente social que vai ver a condição social dessa criança, porque também, gente, vamos combinar, não adianta ir lá no GRAAC e ter a melhor quimioterapia do mundo se não tem o arroz e feijão para comer em casa. Nós estamos falando de serviço público, né? Uma psicóloga que possa acolher essa criança e essa mãe, porque eles estão sofrendo, né? A nutricionista, a terapeuta ocupacional, a fono, toda a equipe tem a sua importância. A equipe de enfermagem é que fica o tempo inteiro ali com o paciente, 24 horas. Eles contam coisas que eles não vão contar para o médico. A doutora mesmo falou, vai lá na sala do doutor, passar na consulta, está tudo bem. Sai essa estrutura e acompanhar esse paciente na jornada. Porque a família, para poder seguir em frente. Essa criança, ela vai ser afastada de alguma maneira da sua comunidade. Pode ser temporariamente ou não, mas ela está sendo afastada. E a gente tem que ajudar a inserir de novo. Muitos deles têm problemas escolares. Porque os amigos lá vão ver que ele está careca. Porque eu quero ir na escola para passar mal. E a equipe tem que estar estruturada para isso, para acolher, para encaminhar, para orientar. Cuidar desta criança da melhor maneira possível. Porque lá na frente eu tenho que dar condições dessa criança continuar a viver da melhor maneira possível. Eu tenho que pensar na qualidade de vida desta criança e deste adolescente. Da vida. Aonde ele mora, as pessoas têm que saber que ele é normal como o outro. As crianças elas brincar, né? O adolescente já não. O adolescente isola. Então, o adolescente ele não quer ser isolado do seu grupo. Ele não quer ser diferente desse seu grupo. Então, ele sofre. E a gente tem que perceber isso. O apoio psicológico é importante. É um processo. Eu sempre digo que é um processo. É um processo que começa no dia que faz o diagnóstico. E ele não termina. Todo mundo acha que a hora que bater o sininho lá, está tudo certo. Não está. A gente tem que continuar. A gente tem que orientar. A gente tem que fazer contato com o território para ajudar nesse processo de reinserção deste adolescente, desta criança, no seu mundo. Porque o mundo dele, por algum tempo, foi diferente. E muitas, muitas outras coisas mais. É bem mais difícil que a vida durante o tratamento oncológico, né? Tanto acho que para o adulto, para a criança, então, que acaba... essa menina que fez um diagnóstico com 8 anos de idade, hoje ela é uma adulta. Então, imagina todo o processo que ela viveu aí, de efeitos tardios, né? De efeitos emocionais tardios. E aí eu vou aproveitar e perguntar quais são, né, esses efeitos emocionais para o doutor Fernando, tardio, a longo prazo, que a gente pode ter desses pacientes. E já aproveitar também, fazer a segunda pergunta, como que uma instituição como a Hope, que faz algo do ponto de vista multidisciplinar, pode nos auxiliar e ajudar nesse processo? Boa noite. Eu acho que é boa noite, né?
Primeiro, eu gostaria de agradecer as doutoras que estão aqui, né, Fabíola, a doutora Carla. Nós temos uma relação muito boa, principalmente com o GRAAC, por vários motivos, né? Primeiro, pela minha formação médica, que também veio de muitos professores da Unifesp, né? E também por um vínculo que nós temos de amizade com o Dr. Petrilli há muitos anos, né? E também eu me sinto muito feliz de estar aqui por ter convidado que a dona Merula era uma grande amiga da dona Cláudia Bonfilholi, que é a fundadora da Casa Hope, né? Depois de uma explanação assim bem sintetizada, né? Eu gostaria de dar um enfoque, talvez, mais do ponto de vista, mas talvez mais leve, até por ser psiquiatra, então a coisa fica mais assim, de uma forma não tão técnica, mas mais no sentido assim da nossa vivência da Casa Hope dos nossos pacientes. Eu digo pacientes porque nós não somos mais uma casa de apoio. Hoje nós somos uma casa, não é um hospital, porque nós não temos ainda, vamos dizer assim, um centro cirúrgico. Mas nós podemos dizer que hoje nós somos da área da saúde, nós poderíamos dizer que nós somos uma casa de saúde de recuperação, né? Hoje, com muito orgulho, eu digo que eu soube até o dia desses, 40% dos pacientes do GRAAC vêm para nós. Isso é um orgulho muito grande, tanto pelo trabalho maravilhoso que a Unifesp faz, né, quanto também pela possibilidade. Nós atendemos todos os hospitais, praticamente, aqui de São Paulo, né? E o que nós podemos constatar, levando a sua pergunta, é que realmente existe um problema grave que, às vezes, não é só do paciente especificamente, é do próprio acompanhante. Porque o acompanhante, ele recebe um impacto muito mais forte do que o próprio paciente, que é uma criança. O paciente está lá em Periperi, numa cidade isolada, a mãe começa a desconfiar que ele tem uma ramelinha no olho, leva no oftalmo, o oftalmo fica na dúvida. Bom, no final das contas, vem para os hospitais de referência em São Paulo. É uma longa jornada, desde a saída, porque você veja, ela pega um avião, um ônibus, seja lá o que for, e deixa para trás, como você disse, alguém falou aqui, deixa para trás uma vida. Deixa marido, deixa os outros quatro filhos. Então, quando ela chega aqui, ela chega completamente desestabilizada. A criança também, é lógico. Então, hoje, nós temos que conviver com essa realidade brasileira. A realidade brasileira é a seguinte: é um país pobre. Essas crianças que vêm do interior são pessoas muito pobres. Alguém falou aqui que não tinha nem o que comer, e é verdade. Por incrível que pareça, doutora, elas acabam se alimentando melhor na Casa Hope, né, do que no lugar de origem. E o acolhimento que nós damos? São pessoas pobres, nós atendemos 100% SUS, porque os nossos pacientes são 100% SUS. Então, é uma realidade. Eu vou contar um caso para você, só para não me estender. É o seguinte, para você ver o nível de angústia, vamos dizer assim, que esses acompanhantes e esses pacientes sofrem. Uns anos atrás, eu passei pelo refeitório e vi um menininho, um refeitório lotado, um menino pequeno comendo, né? E vi um pai, assim, tipo bem nordestino, alto, e ele estava assim, de pé, sabe? Eu passei por ele, falei: senhor, tudo bem com o senhor? Ele falou: tudo bem. Aí ele me disse assim: o senhor não vai comer? Não, eu prefiro que ele coma, senhor.
Eu falei, não, espera um pouquinho só. O senhor chegou ontem? Cheguei, mas eu prefiro que ele se alimente. Não, aqui. A Casa Hope oferece alimento para todo mundo. E o senhor, como acolhido aqui na Casa Hope, só por gentileza. Ah, desculpa, eu não sabia, eu fico até meio constrangido. Não, fique à vontade. Então, aí ele sentou, mandei trazer. Ele foi informado, que quando ele chega, ele é informado que ele tem direito. Mas a angústia, a situação emocional é tão grande que ele fica de pé e não come e se preocupa com o filho dele se alimentar. E aí a gente começa a falar também do impacto que tem numa família, né, Rita? Você que trabalha com esse grupo aí, incluindo paliativos, né? Como que a gente dá esse apoio? Quais são as estratégias que a gente pode ter para auxiliar a família como um todo, principalmente mãe e pai, né? Acho que mais a mãe, né? Que mãe é mais desesperada que pai. O pai, às vezes, é um pouco mais quieto. Mas como que a gente pode auxiliá-los, né? E o que vocês fazem do ponto de vista multidisciplinar para isso? Eu acho que o primeiro passo é a gente conhecer um pouco da biografia dessa família, né? Essa família tem uma biografia. Essa criança, ela vem de um meio onde tem provavelmente um pai, uma mãe, irmãos, tem uma história, talvez pertence a outro estado, talvez não, mas é importante conhecer essa biografia para saber o quanto que esta família tem uma estrutura para suportar o que está acontecendo, né? Como eu falei já anteriormente, essa família ela sofre uma desestruturação. Hoje a gente sabe que a esmagadora maioria das cuidadoras, né, são mães, são as mães que assumem o cuidado dos filhos doentes. E, junto disso, elas também são responsáveis pelo sustento da família. Então, quer dizer, elas deixam de sustentar a família para poder cuidar do filho. E aí começa a faltar em outros cantos. Então, qual é o nosso papel? Eu acho que assim, o enfermeiro ele tem uma capacidade de dentro de um processo do cuidar, ele tem a capacidade de perceber todas as necessidades da família. E ele ajuda a equipe, e eu faço muito isso lá no meu serviço. Tudo bem que hoje eu trabalho muito mais com paliativa do que oncologia pediátrica propriamente dito, mas eu tenho pacientes oncológicos, e o meu objetivo é levantar as necessidades dessa família. Essa família se desestruturou. O que eu posso fazer para ajudar a reestruturar? O que eu vou fazer com as outras pessoas da família? Essa mãe deixa de trabalhar. O que a gente pode fazer? Vamos chamar assistente social. Olha, pode ter um benefício, vamos tentar ajudar. Olha, tem uma igreja... Desculpe. Tem uma igreja que ajuda com cesta básica. Tem uma associação que ajuda com outra coisa. Vamos tentar ver isso. O que deu de impacto nessa mãe emocionalmente? Essa mãe muitas vezes passa a não comer, passa a não dormir, fica do lado daquela criança 24 horas, não quer se ausentar, passa a ficar doente. Quantas e quantas mães nós temos que elas passam a ficar doentes e elas ficam hipertensas, temos diabéticas. A gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque esse processo, e eu sempre falo para elas, cuidar de você também é cuidar do seu filho. E a gente tem que ajudar nesse processo. Esse processo é longo. Essa família ela tem que buscar estratégias para se reorganizar, para poder cuidar dessa criança doente. E nesse processo todo, a equipe tem responsabilidade. Muitas vezes, o que eu percebo é que existe uma negação das mães quando a gente fala do apoio psicológico, mas ele é necessário. Porque essa mãe ela tem que ter uma boa estrutura para poder cuidar do filho. O filho percebe tudo o que acontece com a mãe. Então, a gente tem que ajudar. E essa estratégia, gente, vou repetir de novo, que eu acho que a fala mais importante é um processo. Por quê? Porque eu cuido do início, no meio e no fim. Quando terminar esse tratamento, essa mãe ela tem que lembrar que ela pode retornar a ocupar um espaço na sociedade. Essa criança ou esse adolescente tem que voltar para a escola, tem que conviver com os outros. Eu tenho que transformar esse adolescente, essa criança,
num cidadão economicamente ativo. Só que eu preciso ajudar, porque eles se perdem no meio do caminho. E a responsabilidade é da equipe. E muitas vezes, gente, na maioria das vezes, o médico não sabe desses bastidores. Às vezes a gente tem que ir lá contar e falar, olha, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer? Esse processo é um processo que deve ser discutido nas reuniões multidisciplinares, porque eu tenho a responsabilidade de cuidar desse paciente. Porque depois do tratamento, ele tem que entender que ele tem que voltar para o hospital para fazer exames. Senão ele não vai querer. E se a gente conseguir inserir a criança ou o adolescente nesse processo, junto com essa família, a gente consegue fazer essa transição, né, para o fora de terapia, para o curado, e depois transferir para outro lugar. Perfeito. E já falando um pouquinho de efeitos tardios, né? A gente falou dos efeitos emocionais, e a doutora Carla passou que uma das consequências, né, foi a cardiotoxicidade aí do quimioterápico. E como que a gente consegue vencer esses desafios que existem, né, para a gente monitorar, identificar, já que essa criança ela vira um adulto? Como que a gente vai monitorar, identificar e tratar esses efeitos tardios, principalmente nos sistemas de saúde públicos? Ela só me faz perguntas difíceis, né? Pegadinha. Então, acho que a primeira coisa é a gente se preocupar no começo, para tentar evitar ao máximo os efeitos tardios. E o acompanhamento a médio e longo prazo, porque muitos desses efeitos tardios a gente consegue diagnosticar e tratar, né? Antes dessa criança ficar doente novamente. E o que eu faço muito com meus pacientes é... A gente precisa o acompanhamento a longo prazo, isso é muito importante, mas a gente precisa ensinar esses meninos a voltarem para a sociedade, e eles têm uma responsabilidade sobre eles mesmos, né? Então, não adianta eu achar que tudo é responsabilidade do médico ou da mãe. Aquela menina que tinha 8 anos, hoje tem 30, ela é responsável por ela. Então, a gente ensina que precisa ter qualidade de vida, que eu preciso cuidar do meu sono, o que eu como é muito importante, que eu preciso fazer atividade física. Eu falo sobre o uso de drogas com meus pacientes, eu falo sobre o sexo seguro com os meus pacientes. Então, é obrigação minha passar para eles que daqui para frente, além do raio-x, ultrassom e ecocardiograma, que é o meu cuidado e minha avaliação clínica, que aí passa a ser uma vez por ano, que o restante dos dias do ano é de responsabilidade deles e que eles precisam se cuidar. Então, esse papel é nosso também, né? E que eu, dando alta para esse doente, eu tive todo esse percurso para ensiná-los. Então, antes da aula, eu falo, você está no posto de saúde cadastrado no ginecologista para as meninas, no clínico geral ou no cardiologista? Então, você precisa ensinar para esses doentes que eles precisam tomar conta deles mesmos, né? Então, antes da alta, é uma preocupação. O menino que tratou um retinoblastoma lá atrás, bebê, 5 meses, eu estou dando alta com 18 anos do serviço, ele tem que estar cadastrado num serviço de oftalmologia do SUS. Ele tem que passar uma vez por ano num clínico geral. Então, isso é um trabalho que você faz, de ajudar esses meninos, ensinar esses meninos que eles precisam tomar conta de suas vidas e eles precisam continuar isso. E eu sempre falo que eles podem tudo. Uma criança e um adolescente que passa por um tratamento de câncer,
eles podem tudo, mas eles precisam ser inteligentes para trazer isso, né, como vitória. Então, eu falo, não pode desistir do colégio, não pode desistir da faculdade. Obstáculo a gente tem na vida o tempo inteiro. Parece uma louca no ambulatório, assim, dou bronca neles, mas é uma maneira de incentivá-los e mostrar tudo que eles venceram lá atrás, né? E se eles conseguiram vencer um tratamento de osteosarcoma como esse, igual ela falou, é difícil, é muito difícil, sabe? É um dos piores tratamentos que tem de efeito colateral agudamente para os meninos lá. São 8 meses intensivos, sem cabelo, vomitando, com mucosite. É um inferno. Se vocês venceram isso, vocês vão vencer o resto, né? Os obstáculos, as coisas que vão aparecendo, mas usa a inteligência. Não pode se envolver com coisas ruins, precisam se cuidar, vão ter suas famílias. Então, acho que esse é um papel nosso também. E eles vão seguindo seus caminhos e vão procurando no Sistema Único de Saúde e vão se alocando. Os meninos são tão danados que eu tenho um monte de paciente que foi tratado pelo SUS, de famílias muito simples e que hoje todos fizeram faculdades, são advogados, são médicos e eles têm plano de saúde maravilhosos e priorizam isso. E aí, às vezes, eu estou no meu hospital, trabalhando no hospital privado, que eu atendo adulto jovem, a hora que eu olho a agenda e falo, não conheço esse nome. Doutora, acho que marcaram errado, tem 35 anos. Eu falo, esse menininho é meu, pode deixar aqui, não dá para um de adulto, não. Então, eles continuam e escutam o que você fala, né? Muito lindo. Eu só queria complementar uma coisa que eu acho importante, que a gente tem trabalhado muito nas doenças crônicas complexas, que é a transição, o processo de transição. Inclusive, esse foi um assunto que a gente discutiu agora no Congresso de Cuidados Paliativos. Foi uma das discussões, nós tivemos 2 mesas falando de transição. É nossa responsabilidade, como profissional da saúde, fazer com que este adolescente se aproprie da sua doença, desenvolva a autonomia para ele desenvolver esse autocuidado que a doutora Carla está falando. Se a gente não trabalhar esse adolescente nesse sentido, ele nunca vai fazer o que ela falou. Então, o processo de transição é importante. Eu estou cuidando desse paciente, esse paciente está fora de terapia, mas ele continua no ambulatório. A mãe, ela tem que participar de um processo de transição também. O meu filho está se tornando adulto, ele tem que se apropriar da doença dele, ele tem que começar a se cuidar, ele tem que ter a responsabilidade de ir no posto de saúde, de procurar um serviço, de continuar este acompanhamento. Mas é importante a gente ajudar a desenvolver essa autonomia. Se nós, profissionais da saúde, não ajudarmos, isto não vai acontecer. E o que a gente observa nos artigos, e isso é muito sério, e hoje mesmo de manhã eu estava lendo um artigo falando sobre transição do adolescente de oncologia, e eles estavam falando que adolescentes que não desenvolvem a autonomia, o autocuidado, e esse processo não acontece, são aqueles adolescentes que não vão abandonar o serviço, vão para a vida, e é aqueles que têm mais risco de morbimortalidade. Então, é responsabilidade nossa ajudar neste processo de transição. Na verdade, é impressionante, né? Mas essa equipe multidisciplinar, ela acaba fazendo parte da criação da criança, né? Então, e pelo visto, eles são bem mais criados até que uma criança que acaba crescendo aí sem uma doença oncológica. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta que fizeram, que é extremamente interessante, né? Hoje, com tanta doença neurodivergente que a gente vem vindo por aí, e perguntar para o doutor Fernando, o cuidado com o paciente infantil oncológico, ele já apresenta muitos desafios, né? A gente já percebeu isso aqui só nesse início aí da nossa sessão.
E, no entanto, como a gente deve proceder quando, além do tratamento oncológico, a criança também recebe o diagnóstico de uma neurodivergência? Muito boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu já percebi que não existe aqui uma ordem. Eu posso ficar bem à vontade de falar o quanto quiser, né? Muito bem. Existe, evidentemente, hoje uma coisa muito interessante, o que a gente está observando, que existe a criança com câncer e que vem com alguns problemas. Por exemplo, TEA, transtorno do espectro autista. Eu acho importante a gente observar isso, que há anos atrás isso não existia, né? E hoje nós estamos observando que existem crianças com espectro autista. Eu gostaria também de pontuar e deixar bem claro que a Casa Hope é uma instituição. Não estou fazendo propaganda da Casa Hope, porque não preciso fazer propaganda da Casa Hope, todo mundo conhece. Sim. É uma instituição de 8.000 metros quadrados de tijolo, terra e construção. Uma instituição no Brasil de 8.000 metros quadrados não se faz todo dia. A Casa Hope recebe 15.000 famílias por ano, entre pacientes e acompanhantes. E nós recebemos 80% dos recursos não é do Estado, só 17% é do Estado. E olhe lá. Então, esse é um grande problema que a gente desafia. Mas, tendo em vista todos esses problemas que nós enfrentamos, hoje nós temos uma estrutura de psicologia, de saúde mental, de primeira linha. Eu posso dizer para você que é de primeira linha. Nós temos uma equipe de psiquiatras, de psicólogas, terapeutas. Nós temos uma equipe de fonoaudiólogos. Nós temos uma equipe de pessoas. Nós temos uma escola dentro da Casa Hope. As crianças não perdem um ano, não é? Temos aí todo esse trabalho. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessas crianças que vêm com alguns problemas, nós temos que, além de dividir os problemas que o próprio paciente tem, os problemas que a mãe também tem. Eu, por exemplo, como psiquiatra, quando o negócio fica feio em termos de saúde mental, eu caio no meu colo. Eu já peguei muita gente com um surto psicótico, sabe? Com traços de esquizofrenia, mães que chegam ouvindo vozes. Então, todo o trabalho, por exemplo, que é feito nos hospitais, por exemplo, aqui no caso da doutora Carla, tá? Ele é, na realidade, impactado na Casa Hope. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista de recuperação, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de acolhimento, tudo isso acontece na Casa Hope. E vou dizer mais para você, mais uma coisa, que você não sabe, talvez você não sabia. Muitas crianças preferem morrer na Casa Hope. Nós temos aí alguns exemplos, né? Esqueci o nome do rapaz que morreu, que queria morrer da Casa Hope, fez questão. Para isso, nós já estamos nos antecipando, junto ao governo do Estado, já estamos em análise em ter um hospital de cuidados paliativos, principalmente para o acompanhamento e para realmente acompanhar não só as crianças da Casa Hope, mas de uma forma geral, porque cuidados paliativos é uma coisa que muito precisa no Brasil, um país pobre como o nosso. Então, quando a gente fala no sentido, mas o SUS, eu sou 100% SUS, porque você pode ir em qualquer país na Europa, vai nos Estados Unidos para você ver, quebra a perna nos Estados Unidos para você ver o que vai acontecer com você. Você entra lá com uma conta de $10.000. Não é? Vai no NHS na Inglaterra, que eu conheço muito bem, é um tipo de SUS, certo? Mas se pega uma baita de uma fila. Não é assim, entendeu? Agora, o nosso trabalho do SUS é uma maravilha. Tem problema? Tem problema.
Tem problemas de verba, tem problemas... existe problema de verba. Mas, infelizmente, a grande saída nossa ainda é o SUS. Obrigado. Muito bom. Rita, quando eu fiz meu tratamento oncológico, não foi na infância, né? Foi aos 40 anos de idade, eu lembro que eu falava que a enfermagem era os anjos do paciente oncológico, né? Porque o médico vai lá, a gente passa na consulta, a gente conversa com o médico, a gente recebe a prescrição da quimioterapia, mas quem coloca a mão na cabeça da gente quando a gente está deitado lá fazendo a quimioterapia é a equipe da enfermagem. Então, como que a equipe de enfermagem, dentro do hospital, ela participa de todo esse processo e ajuda nesse apoio aí do câncer infanto-juvenil? Difícil, né, gente? Tirei da cachola aqui agora. Assim, eu vou falar uma coisa e você... Só para te ajudar. Eu trabalho em 2 hospitais. Cada um dos hospitais eu tenho uma enfermeira. E eu falo, a Bruna no GRAAC, a Ju no Samaritano, meu braço direito, esquerdo e as minhas 2 pernas. É assim que eu classifico as minhas enfermeiras e onde eu vou. Fica mais fácil para mim ser agora. Mas isso até para quem faz plantão. Não é? Né? Se você vai fazer um plantão, você é recém-formado, você vai fazer um plantão num ponto de atendimento, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer bom dia para a enfermeira. Oi, como vai? Você está bom? Fica... Não, eu estou... puxa vida, você é fantástica. Maravilha. Por quê? Vai sobrar para você. Não é? Na hora H, se o cara não for com a tua cara, aplica isso aqui, tá bom. Sabe? Não que o enfermeiro boicota, mas você está na mão dos enfermeiros. Né? Principalmente pronto atendimento. Né? Eu acho que... Não estou falando mal da tua classe, muito pelo contrário. Não. Se você é um médico, faz cara feia no pronto-socorro, primeiro dia que você vai trabalhar, esquece, amigo. E aí do médico que queira ser dono do plantão, viu? Dentro de uma UTI, por exemplo. O médico não é o dono do plantão, é a enfermeira. Eu acho que, assim, eu sempre defendo uma coisa que eu acho que é básico. E para os enfermeiros que trabalham em oncologia, é vital. O enfermeiro ele tem que ter 3C. Capacidade, conhecimento, competência. Quando ele consegue ter esse 3C, ele é respeitado. Você tem que ser respeitado pela sua equipe, mas não é respeitado pela sua equipe porque você bate o pé, porque você olha feio para o médico, porque você grita. Não é por isso. É porque você tem conhecimento, você tem competência, você conhece o seu paciente. Eu acho que a coisa que mais me incomoda hoje é eu chegar numa unidade e eu perguntar sobre um paciente e o enfermeiro falar assim, não sei, espera um pouquinho que eu vou ver. Para mim, enfermeiro que é enfermeiro, ele tem que conhecer todos os pacientes. Tudo que está acontecendo na oncologia, todos os protocolos. Eu tenho que saber em que momento do tratamento ele está. Porque aí, eu sendo assim, e eu conhecendo meu paciente, eles que estão aqui, vão me respeitar. E vão acreditar quando eu chegar para eles e falar assim, olha, fulano de tal está com febre. Fulano de tal está diferente hoje. Olha, a mãe hoje não está bem. Tem alguma coisa errada. Então, enfermeiro, gente, é isso. A gente tem que parar de achar que papel ensina tudo. O que ensina é a beira do leito, é assistência. Eu hoje não estou tanto na assistência como antigamente, mas eu sei chegar perto de um paciente, olhar e saber como ele está, de que jeito ele está, e se o médico me ligar agora, eu vou dizer para ele tudo sobre o meu paciente. Para mim, enfermagem é isso. E não o que a gente está vendo hoje. E se eu sou esse bom enfermeiro, eu posso ajudar essa família. Eu posso empoderar essa mãe.
eu posso ajudar essa criança a entender por que ela está sofrendo tanto. Por que as tias me furam tanto? Né? Acho que é isso. Muito bem. Maravilhosa, né? Já falamos um pouco dos médicos, já falamos da equipe multidisciplinar. Olha, nós temos agora enfermeiras, temos 2 enfermeiras. Enfermeira, maravilhosas, tá? Que estão lá também dando sangue. Que coisa maravilhosa. Realmente, gente, a enfermagem é a dona do lar, não tem jeito. Isso aí é fato. Vamos falar um pouquinho dos pacientes, então, e aí, deixa à vontade para os 3. A gente está aqui no TJCC, né? Esse é minha 8ª participação, e eu percebo como os pacientes adultos, né? Os pacientes oncológicos que já terminaram o seu tratamento ou que estão em tratamento, eles, aqui no Congresso, eles são protagonistas da história deles. E esse ano a gente conseguiu, finalmente, né, colocar o nosso grupo de pediátrico. E eu queria entender como que o paciente infanto-juvenil pode ser protagonista dessa história. Pode ser protagonista dessa história. Isso. E ajudar os demais com suas histórias, né? Fabíola, é o seguinte. Eu vou falar da Casa Roupa porque é o que eu conheço. O que acontece? Nós atendemos crianças até os 8 anos. Até os 18 anos. O que acontecia? Acontecia que, como a doutora Carla mencionou aqui, você ter câncer é um acompanhamento para o resto da vida. Né? Tem que fazer exame de 6 meses, depois muda o protocolo, enfim, essa coisa toda. E o que acontece? Nessas idas e vindas, nós atendemos crianças até os 18 anos. É um acordo que existia na secretaria para nos dar uma pequenininha verba. Tá? Eu já falei que a Casa Roupa vive só com 18,5% da nossa verba para sustentar tudo isso. O resto é doação. É Brasil, sabe? Então, esse é o problema. Então, o que acontecia? Como a doutora Carla falou, o cara voltava para cá, fazia tratamento. Bom, fez 18 anos. Quero ir para a Casa Roupa. Não pode mais. Mas como é... Aí a nossa presidente falava, mas como é que eu vou dizer para essa mãe que o filho dela, porque fez 18 anos, tem que ser punido? Então, o que aconteceu? No governo do Dr. Geraldo Alckmin, né, nós havíamos desenhado uma casa-roupa para adolescente. Nós havíamos desenhado uma casa-roupa para adolescente. Ele, com toda a boa vontade que ele tem, né, ele é médico, ele é da área da saúde, ele sabe. Ele falou, não, elas vão fazer o seguinte, eu vou arrumar um terreno para vocês, e vocês vão resolver esse problema, porque quando faz 18 anos, não vai para a casa-roupa, vai para essa unidade. Só que é o seguinte, captação de recurso aí é por conta de vocês. Nós até topamos, falamos, não, tudo bem. Né? Hoje a casa-roupa, na realidade, desses 90% vamos dizer assim, doações, uma grande parte vem da minha comunidade, desculpa, mas eu vou fazer porque é verdade, a comunidade judaica é a que mais ajuda, pelo menos nós e todas, né? Porque tem essa cultura judaica do ajudar. Né? É claro que, evidentemente, todos ajudam, mas quem ajudou mais até hoje foi... Né? Então, ele fala, não, pode pegar o terreno. Você sabe que nós pegamos o terreno? E o terreno ficava ali perto do terminal, ali do Brooklyn. Nós ficamos, assim, extasiados. Mas agora esse é um novo desafio. Vamos construir uma nova casa-roupa, vamos começar. Porque isso que a nossa presidente gosta, de desafio. O que aconteceu? Nós fomos lá verificar, nós mandamos um rapaz, né, nosso, para dar uma olhada, e ele foi lá verificar o terreno. Ele falou assim, olha, doutor, o terreno é maravilhoso, é grande, só que eu não consegui entrar. Eu falei, mas você não conseguiu entrar por quê? Não, porque eu fui ameaçado. Era uma biqueira, tinha cara armado lá dentro. Aí, olha, o que a gente chama de presente de grego, né? Nós
ficamos, eu falei assim, não, você volta lá. Foi até inconsequente, né? Porque vai lá, não, eu prefiro perder o emprego. Falei, não, então, aí nós conversamos novamente com o governo do Estado, falou, olha, não dá para entrar, porque eles não têm, não, mas nós vamos entrar com missão de posse, vamos fazer isso, fazer aquilo. Tentaram, demorou 4, 5, 6 anos, nós já estávamos numa situação já da pandemia, ninguém estava ajudando mais nada. Com que nós vamos construir alguma coisa para adolescente? Como? Acabamos desistindo. Então, só para dizer para você que é o seguinte, esse problema do adolescente, hoje nós temos até uma flexibilidade de aceitar crianças que já são nossos pacientes, né? E nós já conversamos, inclusive, com a Secretaria da Saúde, com o governo do município também, para que dessem essa possibilidade, porque é uma coisa impressionante. Você imagina. Não, eu tenho, porque também tem o problema da amizade. Eles criam vínculos com outras crianças, que esses vínculos ficam. Então, nós queríamos fazer isso aí. Então, hoje tem uma flexibilidade maior, né, nesse atendimento. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o problema é o seguinte, pacientes com muitas comorbidades aparecem na instituição. Quando é um assunto urgente, nós temos 4 ônibus e 5 ambulâncias. Eles levam para o local mais próximo possível, né? Um descompensamento glicêmico, alguma coisa, questões psiquiátricas, até como eles vêm de todas as partes do Brasil, inclusive de outros países, a gente prefere que eles tenham acompanhamento aqui, que é melhor, né? Mas, em último caso, num problema grave, né, aí eu entro em cena. Né? Aí eu entro em cena. Então, praticamente, acho que eu consegui responder mais ou menos a sua pergunta. E parabéns por esse trabalho, viu, doutor Fernando? Quando a gente recebe um diagnóstico, né, oncológico, existe uma castração da vida naquele momento, né? Você tem que dar um stop na sua vida. E, principalmente, acho que com a criança, né? E eu entendo que essa instituição, ela realmente, ela acaba ajudando a toda a equipe hospitalar a participar da cura da criança, né? Porque você envolve uma questão biopsicossocial. Você falou do assunto que eu só gostaria de complementar. A importância e essa marca emocional que fica, não é? E aí vai sobrar para você, sabe? Porque a historinha ela vai terminar em você, ela é rápida. Eu, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu chamei um pessoal para colocar uma net na minha casa. Tá? Muito bem. A dona Cláudia, acho que todo mundo sabe, ela é minha esposa, né? E eu chamei, o sujeito parou o carro, tal, foi lá instalar, ficou lá um tempo todo para instalar, tal, subiu a escada, tal, sabe aqueles carros que tem a escada em cima? Né? Aí vieram 2 caras fortes, né? Instalaram, tal. Quando um entrou, eu vi um cochicho entre os 2, assim, falando, falei, o que você está falando? Ele descia a escada. Um deles estava sentado na escada, depois de um determinado tempo, aos prantos. Sabe que você vê um homem, que ele usava aqueles macacões, eu não sei agora como é que é isso, né? Chorando na minha escada. Eu falei, amigo, o que aconteceu? Não, é que, por acaso, aqui mora a dona Cláudia? Eu falei, sim, aqui eu sou o marido dela, mora agora. Porque eu vi a foto dela lá. É aqui que mora a dona Cláudia? Eu falei, é. Aí começou a não parava de chorar. Eu falei, vem cá, toma água, pedi uma água para ele. O que houve? Não, é que eu, quando tive 7 anos de idade, eu fui paciente do GRAAC. E eu fiquei muitos anos, minha família era do Maranhão, e eu fiquei muitos anos na Casa Hope. E quando eu vi o rosto da dona Cláudia, eu me emocionei e não parei de chorar. Só me desculpa. Eu falei, não. Então, sabe, até eu fico emocionado. São coisas que a gente sente que o trabalho, por exemplo, não só seu, mas o trabalho de qualquer hospital, o trabalho da enfermagem, todo o trabalho, ele acaba impactando a vida do cara inteira.
O cara estava chorando, mas o cara tinha uns 40 anos. Ele estava lembrando quando ele tinha 7, que fez tratamento no GRAC, ficou na Casa Hope, foi acolhido lá, e na época que ele ficou, era casinha ainda, lá na época da Vila Mariana. Então, a história é uma história triste, mas é uma história, assim, impactante. Eu nunca vou esquecer dessa cena na minha vida. Isso é uma coisa que ficou, assim, praticamente gravada. Ficou como se fosse uma fotografia. Então, eu acho que todo o trabalho que vocês fazem, nós fazemos, todo mundo que vem aqui, que faz, é maravilhoso, vale a pena, porque você está impactando uma vida, você está impactando desde o começo até o fim. Maravilhoso o impacto, realmente, que a gente tem na vida do paciente oncológico, né? Em todos os sentidos, né? Conta aí uma história, Rita, que você tem aí para a gente, de algum paciente seu. Ou a Carlinha, pode contar também. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho na sua... Ai, eu derrubei o forcinho. Voltar um pouquinho na sua pergunta anterior também. Eu acho que esse momento nosso e esse primeiro ano da pediatria aqui é muito importante, né? E cada faixa etária de paciente pediátrico tem uma demanda diferente, né? Então, os adultos vêm aqui, se manifestam, vão para as redes sociais. Os meus pacientes adolescentes também se manifestam, fazem redes sociais, se organizam em grupos. E a gente tem crianças menores. E eu acho que o importante de nós participando desse movimento é exatamente identificar o que cada faixa etária é importante e trazer para cá essas demandas. Então, é muito importante uma criança com câncer brincar. Então, eu ter a brinquedoteca, eu ter orientadores para as brincadeiras, e eu ter essa demanda e levar. Eu tenho contadores de história, eu tenho cachorros que visitam os pacientes lá, eu tenho os voluntários que brincam com as crianças. Então, eu tenho uma demanda para cada faixa etária. Eu tenho os recém-nascidos, eu tenho uma demanda para essas mães muito importante. Eu tenho as angústias, as dificuldades. Então, quando a gente pensa nesse fórum aqui, pediátrico, eu acho que a gente tem um leque enorme para trazer para a discussão, além dos pacientes que conseguem vir aqui fazer seus depoimentos, né? Nós temos as mães, nós temos a escola móvel dentro dos hospitais, dando suporte para essas crianças. Então, acho que tudo isso são coisas muito importantes que fazem parte da pediatria que a gente pode construir nos próximos eventos, né? Que a gente tem uma demanda exatamente para cada faixa etária. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou dar só um aviso aqui que me pediram, que tem muita gente online também com a gente, e a gente pede desculpas pela rápida interrupção que teve na transmissão. Só para passar isso. Mas todo mundo escutou sobre a esperança. Eu acho que, pegando o gancho que a doutora Carla falou, o que eu acho que a gente tem que trabalhar, sabe? Na inserção desses adolescentes curados na sociedade. A gente ainda tem muito para fazer em relação a isso. Eles precisam se tornar cidadãos normais como nós, né? E a gente tem que parar de olhar para eles como doente ou ex-doente, né? Eles são cidadãos e eu tenho que ajudá-los. Então, talvez eu acho que um trabalho que o TJCC possa pensar para um próximo evento é justamente isso. Qual é o nosso papel nisso e como que nós podemos efetivamente pensar em ações para que a gente possa abrir caminhos para esses adolescentes. Porque eu vou ser muito sincera, o depoimento dela é maravilhoso, mas a gente sabe que não é a maioria. A maioria, muitas vezes, tem muita dificuldade.
de se inserir na sociedade, de fazer uma faculdade, né? Então, o que nós podemos fazer enquanto, né, associação, para a gente poder ajudar, buscar um caminho para eles? Eu acho que isso é muito importante. São essas ações que vão transformar a vida desses pacientes curados. Se você me permitir, só para complementar o que você disse, é o seguinte: hoje nós vivemos num país que uma grande parte da população não tem nem o que comer. Em que pese o fato da situação ter melhorado bastante nos últimos anos, e eu não vou levar a coisa aqui para o lado político, mas eu acho que o SUS, prestigiarmos o SUS é uma coisa muito importante, certo? Agora, é aquela velha história. Vamos falar aqui o que é verdade. Unifesp, governo federal, 100% SUS. Eu, Casa Hope, sou 100% SUS. Agora, tem muito hospital, eu não vou mencionar, é uma grande parte, que eu já ouvi dizer, olha, nós somos SUS. Mas você sabe quanto que eles atendem do SUS? 20%, só para não perder. Entendeu? Então, enquanto a gente não tiver, vamos dizer assim, observar a saúde como uma coisa, um bem maior, uma coisa necessária, problemas sempre tem. Agora, no Brasil, sinceramente, a saúde está se tornando bem de comércio. Certo? E esse é um caminho que nós estamos trilhando, perigosíssimo. Porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho um filho que é americano, que mora lá, hoje, aquilo que eu falei, você quebra um dedo, você paga $10 mil, um pé, você sabe? Então, agora querem acabar com o Medicare. Então, eu acho que isso que vocês estão fazendo, isso tem que ter um viés que abrace a população pobre desse país. Não faz sentido a gente ficar aqui discutindo para beneficiar só as pessoas que têm condição de pagar um plano de saúde. 80% não tem nem o que comer, gente. Vocês já trabalharam em periferia, vocês sabem o que é. Olha a importância do SUS no GRAAC, no Uniflex, né? Eu fico muito à vontade porque eu não trabalho, eu não tenho vínculo empregatício em nenhuma empresa privada. Eu sou 100% SUS, então eu defendo o SUS. Inclusive, eu acho que isso aí é uma coisa que todos nós, independente da nossa classe social, independente do quanto a gente ganha, a gente tem que pensar na pessoa pobre desse país. Esse país tem 230 milhões de habitantes, pobre. O Paraguai tem um sistema de saúde melhor que o nosso. A Argentina tem um sistema de saúde melhor que o nosso, não, porque sempre tem aquele cara que fala, não, porque não sei o quê. Agora, a rede tal está, sabe, comprando bilhões e bilhões e bilhões e... vamos fazer um programa? Mas o programa é dentro de um hospital classe A. Não atende, não atende. Então, esse é o recado. Eu acho que você falou, Fabíola, né? É realmente verdade. Nós temos que, ela também, você também. Nós temos que dar um viés para esse movimento, mas um viés com fogo, com vontade de fazer esse câncer abraçar as pessoas que ficam aí vagando, né? Como ela falou, ela faz tudo, ela chega lá, ela passa a prescrição, ela acaba sendo psicóloga, ela acaba sendo isso. Não, esse aqui eu atendo, é do plano de saúde, eu atendo. Sabe? Então, é uma luta de todos. Então, eu acho que a gente tem aí, por exemplo, um movimento todos contra o câncer, para todos, né? Quando fala todos, é para todos, né? Esse é o recado que eu queria deixar aí para vocês. Maravilhoso. Ele finalizou, né, a nossa sessão dos Minions aqui, né? A sessão mais fofa, como eu falei desde o início, né? E todo ano agora a gente vai ter a pediatria junto, cada vez mais forte. Eu só vou falar o seguinte: viva o SUS. Pronto, agora eu não falo mais nada. E eu quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente, quem está online, e a todos vocês três que estão aqui enriquecendo essa sessão. Obrigada, gente.